Eu vou trazer agora para você algo bastante interessante em linguagem Python que aumenta de forma considerável o seu poder de programação com as funções. Vamos criar funções usando outras funções. E aí eu posso usar as funções built-in da linguagem Python, eu posso usar as funções de outros pacotes Python e eu posso usar as minhas próprias funções dentro das minhas funções. Então, eu posso criar uma hierarquia, por exemplo, de funções, eu posso unir funções criadas por mim e funções built-in, e eu posso também buscar funções em pacotes Python. Isso aí aumenta de forma considerável as possibilidades com a linguagem. Bom, eu já mostrei como criar minha própria função, já mostrei como usar a função built-in, mas e o que é isso exatamente? Função de pacote Python. Vamos visitar esse site, pyp.org. É o site oficial dos pacotes para a linguagem Python. No momento que eu gravo esse vídeo para você, tem mais de 430 mil pacotes. 430 mil no momento que eu gravo o vídeo. Pode voltar daqui a uma semana, já vai ter mais algumas centenas ou milhares de pacotes. Isso aqui não para de aumentar. Isso aqui é um repositório de pacotes, você pode submeter o seu pacote, inclusive, para o PyPI. Eles fazem uma pequena validação e disponibilizam isso para que você possa fazer o download. Por exemplo, será que tem um pacote para matemática? Aí tem que digitar em inglês normalmente, embora tenha até alguns pacotes com nome em português, mas eu quero buscar um pacote de matemática. Vou digitar as letrinhas math, não é? Clique então em buscar e veja que eu tenho vários e vários pacotes para matemática. Aqui eu apenas recomendo que você tome cuidado, ok? Nem todo mundo que está aqui tem boas intenções. Então, por mais que tenha alguma validação, tome cuidado para não usar pacotes de fontes completamente desconhecidas. O pacote pode causar algum problema no seu computador, ok? Então, tome cuidado com isso. Vou aqui buscar por relevância, vou mudar, por exemplo, para data da última atualização. Veja que tem pacote que foi atualizado uma hora antes da gravação deste vídeo. Interessante, não? Tem pacote novo o tempo inteiro. E não só pacotes novos, como também você vai encontrar atualizações dos pacotes. O que é um pacote Python? É um conjunto de scripts em Python. Normalmente, cada script é um módulo, uma função Python para executar uma operação. Então, quando você imaginar alguma tarefa, primeiro pergunte-se, será que tem uma função built-in da linguagem Python? Aí você vai na documentação e pesquisa. Não encontrou. Você, ok, então tudo bem, vou para a minha segunda opção, plano B. Será que tem algum pacote Python com a função para o que eu preciso? Aí você vem até o PyPI e faça a sua pesquisa. Por exemplo, vou buscar aqui o pacote Pandas. Vamos trabalhar mais à frente, inclusive, aqui neste curso. O famoso pacote Pandas, que, aliás, é o pacote usado para você manipular dados em linguagem Python. Muitos chamam de Excel para a linguagem Python. Veja que tem várias versões do Pandas, tem que tomar cuidado, porque algumas versões são válidas, outras nem tanto. Tentam usar, às vezes, o mesmo nome para tentar atrair a atenção das pessoas. Tome cuidado com isso, ok? Vou chamar aqui o Pandas 153. Esse é um pacote oficial. Sempre busque aqui na documentação, verifique, pesquise se necessário. Aqui você vai encontrar detalhes de como instala o pacote. Com o Anaconda não precisa, porque o Anaconda já traz vários pacotes, milhares por sinal. Essa foi, inclusive, uma das razões pelas quais optamos por usar o Anaconda. E aqui você encontra todos os detalhes sobre o pacote, ok? Por que eu estou explicando isso? Porque eu estou usando agora um pacote. Pacote math, exatamente um pacote de matemática. E por que eu fui buscar esse pacote? Porque eu queria usar essa função aqui, ó, sqrt, que é a raiz quadrada. Eu podia criar uma função para calcular a raiz quadrada. Você pode, por exemplo, criar o pseudocódigo, depois monta o código Python, coloca na função, resolvido. Mas por que eu vou fazer isso se já tem uma função pronta? Está prontinha, está lá, sqrt. Vai calcular a raiz quadrada. Por que o nome sqrt? Porque é o nome inglês, a sigla inglesa, que é square root. Então, por isso o nome em inglês com essa sigla, não é? Essa função sqrt vem do pacote math. Então, eu tenho que importar o pacote para dizer, querido interpretador da linguagem Python, eu gostaria de usar agora uma função que está em um pacote Python. Aí o interpretador vai dizer, tudo bem, então importe para mim aí me dizendo qual é o pacote. Aí eu importo lá em cima. Depois disso eu crio o meu código, nesse caso vai checar se o número é primo ou não,
E aí, dentro da minha função, veja que eu estou criando a função Python, eu vou usar outra função. E nesse caso, vou simplesmente chamar a função para calcular a raiz quadrada a partir do pacote de matemática da linguagem. Isso aqui potencializa de forma considerável as possibilidades que você tem em termos de programação e para resolver diferentes problemas. Eu vou então criar a função, depois eu vou chamar com o número 541 como argumento, esse número, por exemplo, é primo, vou chamar agora com o número 2, também número primo, e assim por diante. Então, você agora tem pelo menos 3 alternativas, hein? Acompanhe junto comigo o raciocínio. Uma alternativa, você utiliza a função built-in, uma série de funções built-in disponíveis para você na linguagem. Segunda alternativa, vai buscar uma função em um dos milhares de pacotes Python à sua disposição. Terceira alternativa, aí você escreve sua própria função. E você pode ainda combinar todas essas alternativas, por exemplo, como eu estou mostrando aí para você. Mais alguns exemplos. Vou agora criar uma string chamada caixa baixa e eu vou criar a minha função lowercase que vai fazer uma chamada a um método desse objeto. Veja que text será um objeto do tipo string. Objetos, você já sabe, tem métodos, não é isso? Eu vou chamar o método lower, que vai colocar tudo em minúsculo. Eu então crio a função e agora eu executo a função que eu chamei de lowercase, passando a string como argumento. Salvo isso em outra string e aí está o resultado para você. Qual a vantagem de fazer isso aqui que eu acabei de fazer? Isso aqui permite você criar módulos em Python. Então você vai criando os seus módulos, principalmente em programação orientada a objetos, e isso traz uma série de vantagens. Eu vou explicar mais à frente quando estudarmos programação orientada a objetos. Tem uma série de técnicas de engenharia de software que levam em consideração a modularização do programa, exatamente a criação de módulos, que em Python são funções. Sendo assim, você pode criar diferentes funções para ter o seu programa bem estruturado, bem documentado, seguindo boas práticas, e dentro das suas funções, você chama funções built-in, você chama funções de outros pacotes Python, e assim por diante. Pode inclusive chamar suas próprias funções também, criando basicamente qualquer tipo de hierarquia. No próximo vídeo continuamos. Até lá!